O que é um metapoema? É algo que a gente deve levar para a sala de aula? Por quê? Hoje eu trouxe para vocês 3 metapoemas e a gente vai descobrir por que esses poemas podem ser chamados assim. Vale levar para a escola? Por quê? Gente, em primeiro lugar, nós precisamos nos recordar que levar a poesia para a sala de aula, levar o poema para a sala de aula, para a escola, é algo fundamental, porque a gente precisa despertar nos seres que estão ali dentro da escola a sensibilidade. E o poema é algo magnífico que pode colaborar muito para que isso aconteça. Bem, e o metapoema? Será que pode colaborar mais ainda? E o que significa esse prefixo meta? Porque poema a gente já sabe o que é, né? Uma estrutura textual, é um gênero textual, composto de versos, de estrofes. E o meta? Esse prefixo meta significa algo que penetra, que passa por dentro. Então, gente, imagina se a gente tivesse aqui uma bola e uma grande agulha. Então, nós vamos passar essa agulha e fazer a agulha sair do outro lado. E quando essa agulha penetrar, ela vai revelar o que tem por dentro. É isso que o poeta faz quando constrói um metapoema. Metapoema, então, é um poema que fala de si mesmo. Eu vou ler agora para vocês 3 metapoemas que eu mesma escrevi. Gente, quando eu escrevi esses metapoemas, eu tive essa intenção, porque todo escritor ele tem uma intenção, claro. Eu tive a intenção de tocar a sensibilidade do aluno em primeiro lugar, fazer ele se conectar com algo de bom, com algo de belo. Aquele belo e aquele bom que está dentro dele mesmo, para ele se conectar com aquilo que faz parte da própria essência desse aluno. Bem, e em segundo plano, mas não menos importante, eu também tive a intenção de incentivar o aluno a refletir sobre o próprio ato de escrever um poema. E nesse sentido, a gente pode compreender que os 3 poemas que eu vou apresentar para vocês, eles são também paradidáticos. O que significa um poema paradidático? É um poema que não foi escrito necessariamente para ser algo didático, não tem essa pura intenção. Ele é, em essência, uma literatura. Porém, ele pode ser empregado com esse objetivo, sim, um objetivo didático. Então, vamos logo conhecer esses 3 metapoemas. O primeiro, O Encontro, Julieta de Souza. Solto todas essas palavras ao vento para que alcancem os seus olhos. Escrevo para espalhar o amor e pisar no céu. Escrevo para libertar cada letra que em mim cumpria a sentença. Solto ao vento palavras doces e simples. Solto ao vento palavras airosas para que alcancem a sua luz e retornem ao meu coração. Bem, então aqui nesse metapoema a gente percebe como que o eu lírico, né? O eu lírico aqui no caso é a própria autora. No caso, eu mesma que escrevi o poema. Quais os tipos de palavras que eu gosto de escrever na hora da minha produção de poesias, na hora da minha produção de poemas? São palavras doces, são palavras simples, são palavras airosas. E qual é o grande objetivo quando eu escrevo? Tocar o seu coração, para que essa energia vá até você, flua e volte até mim. E assim, nesse sentido, eu posso libertar as palavras que estão aqui presas dentro de mim, né? As letras que estão aqui presas. E aí, você acha que através desse poema é possível o aluno compreender, pensar, refletir, interpenetrar o próprio processo de escrita, da escrita de um poema? Você considera esse poema também como um metapoema? E considera que esse poema poderia colaborar para, de alguma forma, tocar a sensibilidade do aluno e ele se sentir motivado a escrever um poema também?
Bem, se você pensa que sim, que ótimo. Se não, vou te apresentar mais um metapoema. Porque se a gente leva vários metapoemas para os alunos, pode ser que eles se sintam muito motivados a escrever poesia também, a escrever poemas. O segundo metapoema se chama Consubstancial. Julieta de Souza. Brotam letras naquela terra fértil arada embaixo dos cabelos. Brotam tantas letras que se entrelaçam, formando palavras bonitas e versos conexos. Brotam sentimentos que se expressam nas flores escritas. Brotam poemas que o crítico, erroneamente, pensou que nada valiam. Brotam esperanças cravadas no papel. E agora? O que você achou desse metapoema? Esse poema está mesmo interpenetrando o processo de escrita de um próprio poema? Refletir sobre isso, né? Refletir que a nossa mente é como uma terra fértil, que dali podem brotar muitas palavras. Refletir que o nosso coração também é uma terra fértil, de onde podem brotar muitos sentimentos puros e felizes que podem ser escritos. Brotar esperanças cravadas no papel. Nesse poema, gente, eu trago os seguintes versos aqui. Eu trago assim, olha aqui, peraí, só um minutinho. Brotam poemas que o crítico erroneamente pensou que nada valiam. Por que eu trouxe essa estrofe? Porque na sala de aula, os alunos escrevem com sentimento, com os pensamentos que ele tem ali naquele momento. E nem sempre um poema que a gente produz precisa ser o melhor, aquele que todos os críticos vão falar, olha, uau, que poema maravilhoso, tão literário. Não, tem muitos poemas que a gente escreve que servem somente para nós, que nós vamos guardar, que estão traduzindo nossos pensamentos, nossos sentimentos e que servem para a gente refletir sobre a gente mesmo. Então, mesmo que um crítico não considere o nosso poema maravilhoso, o poema que a gente escreve vale muito para a gente mesmo. E isso é muito importante da gente levar para a sala de aula e conscientizar o aluno para que ele se sinta livre para escrever. A escola não precisa exigir do aluno que ele escreva um poema literário, maravilhoso, uau, que vai ser reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, que vai ser reconhecido em tal concurso. Não! Nós precisamos tocar a sensibilidade dos alunos e fazê-los se sentir livre para expressar-se. E nem sempre esses poemas precisam ser mostrados a público. Eles valem muito, valem para o escritor. E olha só, tem poema que a gente escreve e depois a gente até joga fora, porque não ficou bacana. Mas são poemas que também valem muito. Por quê? Porque colaborou para que a gente se sentisse livre para escrever, para que a gente treinasse, para que a gente buscasse essa capacidade de expressão. Então, até aquele poema que a gente depois joga fora, ele também vale muito. É claro que o crítico vai falar que aquele poema não vale nada, mas vale sim, e vale muito. Vale a nossa tentativa de expressão. Ele valeu a experiência em que a gente se dedicou de se expressar, de tirar, de deixar brotar aquilo que estava dentro da gente. E se aquilo que estava dentro da gente não era tão bacana, a gente pode plantar sementes para da próxima vez nascer coisas melhores, nascer palavras melhores. O que você acha? Você concorda com isso? Ah, e se você sabe ou se recorda de outros metapoemas que a gente pode levar para a sala de aula, deixa aqui nos comentários o nome do metapoema e o nome do autor desse metapoema, para dar ideia para quem estiver aqui assistindo esse vídeo, tá bom? A gente vai assim colaborar muito para o trabalho do professor, porque, gente, não é nada fácil a gente sair procurando aquele poema que vai servir de forma paradidática para complementar o nosso trabalho na sala de aula. Então, se a gente deixa aqui nos comentários alguma sugestão, a gente colabora sim com quem assistiu o vídeo e estiver planejando uma aula. Clica aí em gostei, porque o seu clique ele é extremamente importante para o nosso canal e muito importante para esse vídeo aqui. É o seu clique que vai colaborar para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui pode chegar a outras pessoas. E se você quiser contribuir
colaborar ainda mais com esse meu projeto de levar os poemas que eu escrevi para as escolas do nosso Brasil, para os professores trabalharem em sala de aula, compartilhe esse vídeo aqui com algum professor que você conhece, com algum profissional da sala de aula, porque eu vou deixar aqui na descrição um link para você acessar o e-book que eu preparei para que você possa levar para a sala de aula, o professor para preparar a aula e o aluno também, porque o aluno às vezes precisa procurar um poema sobre determinado tema que o professor pediu para complementar aquele trabalho dele. E nesse PDF já estão ali reunidos muitos poemas com os temas que são mais recorrentes na escola. Então tá tudo ali juntinho e a gente não precisa sair perdendo tempo e procurando na internet. Ah, e os poemas que fazem parte dessa coletânea, eles já foram todos testados em sala de aula e eu obtive muitos bons resultados, viu, gente? Vale muito a pena levar esses poemas para a sala de aula. Dá pra gente incentivar os alunos a gostarem de poema e a fazer intercâmbios, a refletirem sobre as questões que aquele poema apresenta. Por exemplo, nesse caso desse vídeo aqui, nós podemos levar esses 3 poemas e refletir com os alunos a função dos metapoemas. E por fim, eu vou trazer o terceiro poema, viu, gente? Que apresenta, nesse terceiro poema agora que eu vou apresentar, ele se chama Imprevisto. E ocorre algo na sala de aula que leva o professor a criar um ambiente, a criar uma situação, na verdade uma adaptação, para levar o aluno a escrever. E eu estou aqui nesse poema descrevendo algo real, algo que aconteceu comigo e com os alunos de verdade na sala de aula e que foi um imprevisto e que virou uma oportunidade de escrita. E no último verso a gente vai ter claramente elementos para falar da própria criação do poema. Vamos lá? Imprevisto, Julieta de Souza. Na sala de aula, a luz acabou. Um menino gritou: "E agora? Vamos ter que ir embora?" "Não!", respondeu a professora numa longa exclamação. "Dentro da mente também tem luz? Vamos ver como enxergar? Feche os olhos e veja como é maravilhoso respirar. Veja as cores a bailar, sinta o cheiro do ar, sinta o gosto do agora. De dentro de nós mesmos, nunca é possível ir embora. Toque o próprio cabelo, a própria pele e seus contornos. Mergulhe em seu coração e escute a mais linda canção. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Pegue o seu lápis, um papel e um sentimento. Escreva em forma de versos o que lhe toca neste momento." Gente, o que vocês acharam desse poema? Podemos mesmo considerá-lo como um metapoema? Ele está realmente se referindo ao processo de criação de um poema? É um poema falando sobre como escrever um próprio poema? Bom, gente, então até quinta-feira que vem que eu vou trazer mais poemas que eu escrevi. Eu vou, ao longo dos vídeos, ler todos esses poemas para vocês. Ao final da série, né, quando eu tiver apresentado todos os poemas, se você achar que vale a pena, você pode acessar o e-book, que o link vai estar na descrição. Beijinhos!